Oi, eu sou o Douglas Litaldi. E eu sou o Felipe. Thor Ragnarok já tá no cinema, e o terceiro filme solo do deus nórdico conta a história de Thor, defendendo Asgard e o povo asgardiano da terrível Hela. Mas antes disso, ele vai precisar vencer um duelo de gladiadores contra um antigo amigo. Você com certeza conhece o Lego. O brinquedo lançado em 63 por um dinamarquês é basicamente blocos coloridos que você pode montar o que você quiser. Hoje a marca lança diversas linhas de produtos baseados em franquias do cinema, como Harry Potter, Star Wars e os heróis da Marvel e DC. A gente resolveu fazer hoje um bolo de Thor na sua versão Lego. E talvez seja uma ideia um pouco questionável, já que o bolo levou vários dias para ficar pronto. Mas o recheio, o bolo e a calda são bem gostosos. Então, se você tiver preguiça de fazer nesse formato, pode fazer no formato mais convencional mesmo. Só não deixe de fazer. Oi, eu sou o Douglas Lego. E eu sou o Felipe Lego. E hoje a gente vai cozinhar! Para a receita do bolo a gente usou 200 gramas de manteiga, 2 xícaras e meia de açúcar, 4 ovos, 1 xícara e meia de água, meia xícara de café, 1 xícara de chocolate em pó, 2 3/3 de xícara de farinha, meia colher de sopa de bicarbonato de sódio, 1 colher de chá de sal. 1 colher de sopa de fermento em pó. Para montar todo o nosso bolo, a gente usou 3 receitas dessa. A gente começa batendo a manteiga e o açúcar na batedeira até a mistura ficar branca e aerada. Enquanto eles vão batendo, a gente mistura o café na água e bota para ferver. A gente mistura na farinha bicarbonato de sódio e sal e reserva por enquanto. Assim que a mistura da manteiga e do açúcar chegar no ponto que a gente quer, a gente vai começar a misturar os ovos. A gente junta eles 2 a 2 e bate até ficar bem misturado. Nesse tempo, a mistura de café e água já ferveu. A gente vai dissolver o chocolate em pó nessa mistura para misturar mais fácil na massa. Depois que os ovos já estiverem incorporados, a gente vai começar a adicionar a mistura de farinha e a mistura de café intercalando as duas. A gente começa pelos secos e termina pelos secos. Então vão ser 4 partes da mistura de farinha e 3 partes da mistura de chocolate. Não esquece de raspar ao redor da tigela toda vez, para garantir que a mistura fique homogênea. Assim que as misturas já estiverem homogêneas, a gente desliga a batedeira e mistura o fermento em pó. A gente coloca a massa numa forma untada e enfarinhada, e a gente também colocou no fundo dela uma folha de papel manteiga para garantir que o bolo não vai grudar. Agora a gente bota a massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 a 25 minutos. A nossa massa durou isso porque ela não estava tão alta, a forma era bem grande. Para saber se o bolo está cozido, é só espetar um palito no meio dele e se o palito sair limpo, é que ele já está pronto e pode tirar do forno. A gente tira do forno e deixa o bolo esfriar completamente antes de começar a trabalhar com ele. Para molhar o bolo, a gente fez uma calda com 3 xícaras de açúcar e 3 xícaras de água. Leva para o fogo até levantar fervura. Depois que levantou a fervura, você desliga o fogo e adiciona mais meia xícara de conhaque. Depois disso, é só deixar a calda esfriando na geladeira. Para a terceira parte do bolo, a gente vai fazer o recheio e a cobertura. Para o recheio e para a cobertura do bolo, a gente fez uma ganache usando
500 gramas de chocolate ao leite, 250 gramas de chocolate amargo e 600 gramas de creme de leite fresco. A gente ferve o creme de leite e joga em cima do chocolate picado. Espere uns 3 minutos e misture os ingredientes até ter um ganache liso e brilhante. Depois que tudo estiver frio, a gente começa pelo bolo, nivelando ele e cortando nas medidas que a gente vai precisar para montar o nosso boneco. Com as peças todas cortadas, a gente vai umedecer elas usando a calda que a gente deixou na geladeira, para garantir que o bolo esteja úmido na hora que a gente for comer. Para cada peça do boneco, a gente cortou um cartão com as medidas da base para servir de suporte. A gente cola a primeira camada de bolo no cartão com ganache para ter certeza que ele vai ficar fixo. Depois disso, a gente coloca os outros pedaços de bolo, recheando com ganache entre um e outro. Quando a peça estiver pronta, a gente leva para a geladeira e espera o ganache endurecer. Depois que o ganache estiver endurecido, a gente tira as peças da geladeira e usa uma faca de serrar para cortar no formato que a gente precisa. Com as peças no formato, a gente vai passar uma camada fina de ganache para segurar o farelo e levar para a geladeira de novo. Quando essa primeira camada endurecer, a gente vai passar uma segunda. Essa camada pode ser mais grossa. O importante é que ela fique o mais lisa possível, para quando a gente coloque a pasta americana ela não ficar marcada. Por isso, pode perder o tempo que você precisar para alisar essa última camada. Aí a gente leva para a geladeira pela última vez. Os braços e o martelo do Thor a gente não fez de bolo. A gente preferiu fazer com uma mistura de marshmallow e flocos de arroz. A proporção que a gente usou de ingredientes foi 240 gramas de marshmallow para 200 gramas de flocos de arroz. A gente vai colocando o marshmallow de 30 em 30 segundos no micro-ondas até a gente ver que ele estufou e ficou mais ou menos 3 ou 4 vezes o tamanho original. Nesse ponto, ele já vai estar derretido. A gente junta os flocos de arroz e mistura. Quando os ingredientes estiverem misturados, a gente vai começar a moldar eles no formato que a gente precisa. Não esquece sempre de untar bem as mãos e a pia com manteiga para que nada grude. Talvez seja uma boa ideia você untar um pouco mais a mão de manteiga do que eu fiz. Para o braço, a gente faz um cilindro de massa, tendo uma das extremidades mais grossa e arredondada para o ombro, enquanto que a outra vai ser mais fina e reta para fazer o pulso do boneco.
Para o braço, a gente vai colocar 3 palitos. 2 na parte interna, que é onde a gente vai prender o braço no corpo, e um na extremidade do punho, que é onde a gente vai prender a mão. Enquanto que para o cabo, a gente vai fazer um cilindro, colocando um palito de pirulito bem grande dentro, para juntar uma parte na outra. Para o topo do martelo, a gente vai fazer um cubo retangular, tentando deixar as extremidades o mais reto possível. A gente espera todas as peças do marshmallow endurecer e aí a gente vai começar a cortar o que a gente precisa. Usando uma faca de serra, a gente vai fazer os chanfros do martelo que a gente precisa. Lembra de não ficar com a mão na frente da faca quando estiver cortando no formato. Depois que as peças estiverem secas e cortadas, a gente passa uma camada de ganache, deixando o mais liso possível. O acabamento a gente vai fazer com pasta americana. A gente usou vermelha para capa, azul para roupa, amarela para o cabelo, tom de pele para os rostos e para as mãos, preto para os detalhes do rosto, branca misturada em diferentes quantidades de preto para fazer os tons de cinza, e corante em gel marrom para atingir a massa e fazer a barba e a sobrancelha. E CMC na massa que a gente usou na capa e nas mãos para elas ficarem mais duras. A gente abre a pasta americana vermelha com uns 3 mm até chegar no tamanho que a gente precisa para a capa. Corta no formato que a gente quer e deixa ela secar. O ideal é que a gente faça a capa pelo menos um dia antes, para dar tempo da massa secar e ela não quebrar na hora que a gente estiver montando o boneco. As mãos é bom que a gente também faça com antecedência. Assim, na hora que a gente for montar o boneco, elas não vão estar mole. A gente cortou em papel manteiga o formato que a gente precisa das mãos, que é basicamente um retângulo com as 4 pontas arredondadas. Abriu a massa grossa, com mais ou menos uns 5 mm, e cortou no formato que a gente precisa. Arredonda as pontas e deixa a lateral o mais liso possível. A gente enrola a massa num copo para que elas sequem no formato da mão do Lego. Para fazer os punhos, a gente usa a mesma massa tom de pele. A gente usa um cortador redondo, espeta um palito de pirulito e junta com as mãos que a gente já fez. Se as peças já estiverem um pouquinho mais secas, você pode usar um pouco de água para grudar uma parte na outra. A armadura do Thor tem diversos detalhes no peito. Para fazer esses detalhes, a gente foi abrindo a massa das cores que a gente precisava e cortando cada um desses pedaços individualmente. Para isso, a gente precisou de pasta vermelha e 2 tonalidades de cinza, uma bem escura e uma mais clara. Depois disso, a gente abriu um pedaço de pasta americana preto, bem fino, com mais ou menos uns 3 mm, e aí cola cada um dos detalhes do peitoral usando água, usando como base a imagem do boneco para ter certeza que cada pedaço está no seu lugar certo.
igual a gente fez para decorar os cupcakes da Turma da Mônica. Depois que todos os detalhes estiverem colados na pasta americana preta, a gente vai cortar todo o excesso de pasta que a gente tem. O corpo do Thor é praticamente todo azul marinho. A gente abre a pasta americana, dessa vez um pouco mais grossa com 5 mm, e vai cobrindo peça a peça. O ideal é que você abra a massa, sempre um pouco maior do que você precisa, para ter certeza de cobrir o bolo inteiro. Depois de posicionar a massa, a gente corta todo o excesso que a gente tiver. Depois de cobrir o tronco inteiro com massa, a gente colou os detalhes do peitoral que a gente tinha feito. Para a cabeça, a gente fez uma tira longa de massa e começou cobrindo pelas laterais. Puxou o excesso de massa para o topo e alisou tudo. Depois disso, a gente cola os detalhes do rosto igual a gente acabou de fazer com o peito. O cabelo a gente dividiu ele em partes. A gente colocou toda a lateral, depois duas partes grandes cobrindo todo o topo da cabeça e os detalhes da franja. A gente perdeu um bom tempo nessa parte, tentando alisar e unir cada um dos pedaços. Para os detalhes do cabelo, a gente foi fazendo usando os dedos, molhando em água e duas facas. Para os braços, a gente usou pasta americana cinza. A gente primeiro corta um círculo para cobrir o punho e depois abre a massa para cobrir o resto da peça. Usa a palma da mão para deixá-la o mais lisa possível. Para a parte de cima do martelo, a gente foi fazendo retângulos e cobrindo face a face. Cortando as bordas para que elas se encaixassem perfeitamente e sempre garantindo que elas ficassem o mais retas possíveis. Para o detalhe do topo do martelo, a gente fez um círculo de massa e colou com água.
A gente decorou a tábua que a gente vai montar o bolo usando círculos de pasta americana para que a tábua ficasse parecendo uma peça de Lego. E finalmente chegou a hora de juntar todos os pedaços e montar o nosso bolo. E não se esquece de sempre colocar ganache entre uma camada e outra e bastante palito de pirulito ou de churrasco para a sustentação. Senão pode ser que você tenha que fazer tudo de novo. Se você não quiser fazer tantas receitas de bolo para que ele não fique tão pesado, você pode usar a mistura de flocos e marshmallow para fazer as pernas e para fazer a cabeça também. E aí deixa o bolo só na parte do tronco. Esse foi o nosso bolo do Thor na versão Lego. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Se você quiser ver outras receitas que a gente já fez aqui no canal, tem um card aqui em cima com a lista completa. E se você tiver ideia de outras receitas que a gente pode fazer, deixa embaixo nos comentários. Até a próxima! Se você tiver preguiça de fazer um formato de pode xingar as pessoas. Preguiça! Seu preguiçoso, tira essa bunda gorda da cadeira e vai pra cozinha fazer um bolo no formato do Lego. Porque se a gente fez, você consegue fazer. Assim? Tá muito, tipo, triste falando que demorou vários dias. Quem não sabe se foi uma boa ideia. Porque eu não sei se foi uma boa ideia. Até agora. São incríveis! Amiguinhos! Oi, eu sou o Douglas Etaldi. E eu sou o Felipe Leiser, né? Quer dizer, de identidade. É bem importante você colocar ganache entre uma camada e outra. E colocar bastante sustentação. Pode ser palito de churrasco, ou palito de pirulito, Ou palito de algodão doce. ou palito de algodão doce, ou canudinho, Ou cano de PVC. ou cano de PVC, Ou uma barra com rosca e porca. barra roscada, ou lápis de cor da Faber-Castell. Põe uma caixa inteira de lápis de cor para sustentar o bolo. Mas põe sustentação para não ter que fazer tudo de novo, pelo amor de Deus. E a gente pode comer agora? Não. Porque a gente não come... Mano, a gente não comeu uma vez esse negócio pronto. A gente fez 2 vezes esse boneco maldito. Posso comer? Vou esperar pra mim. Crava, meu, que é raro você me dar pra comer. Nossa, mesmo? A minha boca tá todo. Não tem um pé igual. Não!
É meu Tá. paco. Mano, nem com a boca cheia você fica sem tentar. Mas como você vai fazer? Você vai querer tirar a cabeça ou ir pegando tipo daqui assim, ó? Ai, não está no gostinho dele. Por quê? Porque deu trabalho. Mas eu que fiz, foi pra mim que deu trabalho. Então não vamos comer que eu tô com dó. Vamos. A gente vai comer com garfo? Vai. E se o garfo não vai atrapalhar? Você quer comer como? Tá. O que você tá me seguindo? Vai pelo menos enfiar a mão do seu lado aí. Meu germe! Tadinho. Pode comer o molho? Não. Você falou que não queria destruir o rosto dele? Agora eu quero.